mensagem de hoje é uma continuação da série que nós começamos semana passada, com um tema que chama bastante atenção, né? Daria um tema de filme, um tema de novela bíblica, os 4 cavaleiros do Apocalipse e a sua revelação para hoje. Então, algo que o Senhor fez arder no meu coração, uma série que há um tempo eu já tinha me exposto a ela, mas buscava no Senhor o tempo de ministrar a igreja, e esse tempo é muito propício. Estamos de jejum, estamos nas prévias da Páscoa, estamos vivendo dias tumultuados no mundo, né? E precisamos olhar para a palavra e buscar na palavra o que ela nos diz, o que ela nos sinaliza a respeito dos dias que nós estamos vivendo. Então eu convido você a abrir sua Bíblia em Apocalipse capítulo 6. Vamos ler novamente os primeiros versículos desse capítulo, Apocalipse capítulo 6. Esse capítulo inicia o processo de abertura dos 7 selos. No capítulo 5 de Apocalipse, nós temos a apresentação do Cordeiro de Jesus como o único que é digno de abrir um livro que foi visto pelo apóstolo João nessa revelação, e que ninguém conseguia abri-lo a não ser o Cordeiro que venceu a morte, que nós cantamos aqui. E aí no capítulo 6, o Cordeiro começa a abrir esses selos. E ao abrir esses selos, eventos vão acontecendo, e é esse contexto que nós vamos ler agora. Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Nós ministramos na semana passada apenas sobre esses 2 versículos. O cavaleiro que vem num cavalo branco, que representa um engano, que representa a mentira de Satanás, que representa falsos profetas, falsos mestres, que representa anticristo, que representa ensinos que vêm com cara de autoridade, mas que não tem autoridade espiritual. É tanto que a palavra diz que ele recebeu uma coroa porque ele não tinha, e que ele cavalga como vencedor porque ele não é, e que ele está determinado a vencer porque ainda não venceu. Então fala de um cavaleiro que vem de branco, confundindo as pessoas com a imagem de Jesus. Por isso, a figura do anticristo. E nós meditamos na semana passada que vencemos esse espírito trazendo a verdade que é Cristo. Nós vencemos as mentiras de Satanás no nosso tempo, profetizando as verdades da palavra, se aprofundando nas verdades da palavra, vivendo a verdade da palavra, amém? É assim que não seremos enganados. E aí o texto continua no versículo 3. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz na terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros, e lhe foi dada uma grande espada. Vamos parar até aí hoje. Feche seus olhos. Pai bendito e santo, nós te rendemos graças pela tua presença nesse lugar, como já foi declarado aqui. Que presença gloriosa. Realmente o Senhor responde àqueles que se reúnem em teu nome. O Senhor responde àqueles que de coração sincero, contrito e quebrantado te adoram e buscam a tua face. E a minha oração nessa hora é que a tua palavra repouse, Senhor, como semente em terra boa em cada coração nessa noite, no nome e na autoridade de Jesus. Então, queridos, nós estamos numa série estudando assuntos do livro de Apocalipse, que na semana passada nós entendemos que não é um livro que fala ou que significa o fim das coisas. Apocalipse significa revelação, é tanto que sua tradução no inglês, o nome desse livro em inglês é Revelation, né? No português que ele teve essa tradução. Então é um livro que traz o descortinar, é Jesus apresentando para João uma visão do que seria o reino espiritual nos últimos dias, que são os dias que nós vivemos.
os dias que viriam depois da ascensão de Jesus, depois que ele ressuscitou, depois que ele ascendeu aos céus e prometeu que voltaria. Então esse espaço de tempo entre Jesus ter voltado aos céus e aguardando o seu retorno, nós chamamos na história bíblica da humanidade de últimos dias, últimos tempos. O próximo capítulo diante da Bíblia é apenas a consumação. A Bíblia se divide em 4 etapas. Tem a história da criação, tem a queda do pecado, tem a redenção por meio de Jesus, e ela aponta para a consumação dos séculos, quando Jesus vem e reina em glória e traz toda a terra em juízo. Então nós estamos vivendo no intervalo próximo ao último estágio. Olha só que geração abençoada. Nós estamos mais próximos ainda. Veja quantos milênios, quantos séculos, quantas pessoas viveram para que a humanidade passasse por todos esses estágios. Então nós agora, diante da Bíblia, aguardamos apenas a consumação dos séculos. Então o livro de Apocalipse revela o plano soberano de Deus para a história da humanidade e para o que nós chamamos de juízo final, quando ele julgará todas as nações e todos os povos. E aqui nós temos um livro que foi selado com 7 selos. Esse livro é o livro que espiritualmente estaria registrado tudo o que iria acontecer. Está registrado tudo o desenrolar, a progressão de eventos que vão acontecer até que Jesus retorne para buscar a sua igreja. E aí, cada selo que é desatado representa a liberação espiritual de um movimento na terra. Porque o Cordeiro tem o controle de todas as coisas, amém? Só o Cordeiro pode abrir os 7 selos. Isso nos deixa muito claro de que o governo da história não está, nas mãos de Satanás. O governo da história não está nas mãos dos cavaleiros do Apocalipse. O governo da história está nas mãos do Cordeiro. E ele irá autorizar que cada coisa aconteça como um sinal da sua autoridade. Mas entendendo também, talvez você se pergunte, mas por que certas coisas têm que acontecer? Queridos, tudo que nós estamos vivendo, tudo que ainda vai acontecer, já foi visto pelo nosso Deus. No momento que Deus decidiu criar a humanidade, Deus viu tudo. Isso é muito grande para a nossa lógica humana, para a nossa mente humana limitada. Deus já viu tudo. Deus já viu sua queda, Deus já viu tudo que ia acontecer na humanidade, Deus já viu que seria traído, Deus já viu que a sua criação se voltaria contra ele, Deus viu tudo. Por isso que Jesus foi entregue para morrer na cruz antes mesmo do mundo ser criado, é o que diz a palavra, porque Deus viu e já proveu. Então agora nós só estamos vivendo aquilo que Deus viu. Deus já viu, Deus já liberou que as coisas acontecessem, e nós vamos agora viver o cumprimento daquilo que ele viu e por isso revelou. Só está revelado porque ele viu. E ele sabe da intenção do coração da humanidade. Então, queridos, isso é fundamental, nós termos no nosso coração que Deus não perdeu o controle de nada. Deus viu, ele está no controle dessa história, ele autorizou que acontecesse, porque ele sabe o final. O final está nas mãos dele. A história não é controlada por impérios, por governos, nem por Satanás. Ela está nas mãos do Cordeiro que venceu. Então a abertura dos selos revela então processos históricos, espirituais, que precisam acontecer para a consumação do reino. Para que o reino que Jesus anunciou, que não era dessa terra, venha e se manifeste quando Jesus virá reinar em glória. Muitos teólogos apontam que Apocalipse 6 ecoa diretamente com aquele sermão profético de Jesus, um sermão escatológico que está em Mateus 24, quando Jesus também começa a falar sobre os últimos dias, quando ele ainda estava aqui na terra. Porque em Mateus 24, vamos ler aí, Mateus 24, versos 4 ao 9. Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo.
É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações, por minha causa. Então, nesse fragmento você pode ler o texto de Mateus 24 inteiro. É um texto que Jesus aponta para eventos futuros. Alguns, inclusive, já se cumpriram sobre Israel, sobre Jerusalém. E outros estão diretamente ligados à volta dele. Então, nós vemos aqui em Apocalipse 6, o cavalo branco representa o engano, os falsos profetas, os falsos cristos. Nós vemos aqui Jesus nos alertando: cuidado para que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. Nós temos o cavalo vermelho, que representa a guerra, que representa a falta de paz. Nós vemos Jesus no verso 6 falando de guerras e rumores de guerras. Nós temos o cavalo preto, que ele traz o sentido da fome, da escassez, da ganância, da exploração, do oprimido. Nós vemos aí no verso 7 Jesus falando de fome, terremotos e dores. Nós temos o cavalo amarelo, que fala diretamente sobre a morte. E nós temos Jesus falando no verso 9 sobre morte. Então, a palavra ela se complementa, a palavra ela se completa. Jesus só fez abrir a cortina, o véu, para o apóstolo João na ilha de Patmos, para que ele entendesse um pouco mais como essas coisas aconteceriam. Então os selos e as visões proféticas dos 4 cavaleiros e seus cavalos trazem revelações sobre realidades do mundo, realidades que nós já estamos vivendo antes da volta de Jesus e do arrebatamento da igreja, amém? Porque nós vamos com ele reinar em glória, aleluia, viver a vida abundante, a vida plena que ele conquistou para nós. Os selos revelam dores da história antes da vitória final de Jesus. Dores que não são resultado da maldade do nosso Deus, mas dores que são resultado da desobediência do coração humano, da rebeldia do coração humano, do afastamento do coração humano do seu Criador. Inevitavelmente a consequência virá, e as consequências são as dores que o nosso mundo já passa e que se intensificarão de acordo com a palavra. Entre os teólogos há linhas muito diferentes de interpretação desses textos. Há teólogos que afirmam que essas forças históricas dos cavaleiros, que vêm em cada um em seu cavalo, elas já estão se manifestando ao longo da era da história da igreja. Não são apenas eventos futuros, elas simbolizam realidades que acompanham toda a história humana desde que Jesus ascendeu aos céus, desde que Jesus deixou a terra, ou seja, o mundo jaz no maligno, e essas realidades espirituais estão liberadas. Há teólogos que têm uma visão mais triunfalista, que entendem que esses eventos ocorrerão de forma muito intensa e intensificada no período final da história. Os cavaleiros representariam a escalada, o piorar, de todas essas crises e todos esses eventos na terra e na humanidade, até que Jesus venha. Independente das várias interpretações que a gente pode ter, das diferenças, existe um ponto em comum. Todas as interpretações concordam que os cavaleiros do Apocalipse representam forças espirituais de destruição, forças espirituais que atuam contra o propósito de Deus, forças espirituais que são liberadas na terra pela, com certeza, soberania do Senhor que permite que aconteça, mas pela consequência da humanidade que se voltou contra Deus. Então é um resultado do próprio pecado. A natureza geme, a natureza sofre, a criação sofre por conta do pecado. E isso aqui está bem explanado com a liberação dos cavaleiros no Apocalipse. Eles revelam o avanço do pecado, eles revelam o colapso da ordem humana, eles revelam a fragilidade das estruturas do mundo. Tudo que nós achamos que existe num dia, no outro dia pode não existir nada. Tudo que parece equilibrado e estável em um dia, no outro dia pode ser crise, pode ser desmantelo. E a gente vive isso constantemente. A gente acorda achando que está tudo bem, de repente está um presidente brigando com o outro, jogando um míssil para lá, um míssil para cá, e você fica, meu Deus, essas pessoas inocentes no meio de tudo isso. Então todos reconhecem
como teólogos estudiosos da palavra, que os cavaleiros não são o fim da história. Os cavaleiros liberam realidades espirituais de destruição, de desordem, contra o propósito de Deus, até que o Rei da Glória surja. Então o Apocalipse ele não foi escrito para alimentar medo, pavor, causar desespero, que as pessoas tenham medo do inferno, não. O livro de Apocalipse foi escrito para gerar esperança, porque apesar desse período de dores, o Rei da Glória virá. Apesar desse período de dores, o controle está nas mãos do Cordeiro, e a seu tempo ele se manifestará. Ele se revelará e não haverá dúvidas. Então a mensagem central é: os poderes do mal podem agir na história humana, mas nunca terão a última palavra. A última palavra pertence ao Rei dos Reis, amém? Aleluia! Então depois dessa introdução rápida, vocês viram, porque tem muito assunto para falar, né? A gente fica com a língua, meu Deus, me ajuda. Na última semana, mais uma vez, nós vimos a revelação do primeiro cavaleiro, do cavalo branco, falando sobre o engano, que vem com aparência de vitória, mas é um falso governo. E quando o engano prospera, quando o engano consegue ganhar o coração das pessoas, o próximo passo são os conflitos. Liderados por falsos mestres, liderados por falsos messias, liderados por falsos ensinos, a humanidade entra em conflito. Por isso a abertura do segundo selo que nós acabamos de ler, nos versículos 3 e 4, revela algo inevitável na história da humanidade caída. Quando a verdade do Senhor é substituída pela mentira de Satanás, a paz do Senhor é substituída por guerra. A paz do Senhor é substituída por conflitos. A paz do Senhor é substituída por violência. Então hoje, na segunda mensagem, nós vamos ver a revelação do segundo cavaleiro, o cavaleiro do cavalo vermelho, que eu coloquei aí representando a guerra. Tempo de nós profetizarmos a paz do Senhor em meio à guerra. Porque se os cavaleiros já foram liberados, ou se ainda serão liberados, porque se ainda forem liberados, o que a gente está vivendo ainda não é, imagine quando forem. Então eu tenho uma tendência a crer que nós vivemos uma progressão da liberação desses espíritos na terra. Porque infelizmente também vivemos uma progressão da maldade nos corações. E com certeza, ano após ano, isso se intensificará. E por mais que nós oremos que haja paz, somos o povo da paz, não podemos ser imaturos, olhar para o mundo e não entender que os dias são maus, e a tendência até que Jesus venha é que se tornem piores. E nós temos que ter maturidade para saber como orar, como nos portar, como responder. Porque se o mundo é mau, se o mundo jaz na violência, na guerra, nos conflitos, qual é o meu papel como igreja? Gritar mais alto do que o mundo? Fazer mais estardalhaço? Responder na mesma altura? É tempo de profetizarmos paz em meio ao mundo que está sofrendo com as consequências desse cavalo vermelho liberado. Apocalipse mostra que a história humana não caminha para a paz. Jesus já havia advertido: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Nós lemos isso em Mateus 24. Então o texto vem apenas retirar o véu e mostrar o que realmente está liberado espiritualmente. Estamos mais perto do fim do que jamais estivemos. Isso é inevitável. Talvez vocês perguntem: mas todo mundo disse que estava mais perto, porque de fato está. É como quem está dentro de um veículo se encaminhando para uma direção. A minha filha dentro do carro fica: papai está chegando, papai está mais perto. E ela ainda não aprendeu a fazer a pergunta certa, então ela diz: papai está mais perto. E eu falo: filha, sempre estará mais perto. Se o carro não estiver parado, essa pergunta sua, ela já tem uma resposta nela mesma. Sempre estará mais perto, porque nós estamos caminhando em direção ao destino. Assim é com a nossa vida espiritual. A volta de Jesus sempre estará mais perto. Porque nós não paramos, né? Para o mundo que eu quero descer. Não para não, querido. A história da humanidade não para.
Nós estamos avançando e mais perto chegando da consumação dos séculos. Se somos nós que veremos, serão nossos filhos, nossos netos, não sabemos. A questão é que está mais perto. Você sente isso também? Então, os sinais escatológicos e proféticos estão cada vez mais evidentes. E a afirmação não vem de ideias, né, e de conclusões humanas, mas da própria palavra de Deus. Apocalipse 1:3 já diz: feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo. Bem-aventurados os que guardam essa palavra, bem-aventurados os que amadurecem diante dessa palavra, bem-aventurados. Então vamos meditar mais sobre a representação do segundo cavaleiro, do cavalo vermelho. Quando o cordeiro abre o segundo selo, nós somos apresentados a essa figura. O texto diz: saiu outro cavalo e este era vermelho. Eu já expliquei no domingo passado que as figuras de linguagem de Apocalipse são muito simbólicas e elas trazem representações que seriam interpretadas por aqueles daquela época e que, olhando toda a palavra, nós conseguimos fazer também interpretações e aplicá-la para os nossos dias. Então, na linguagem bíblica, o vermelho está associado ao sangue. Na linguagem bíblica, o vermelho está associado ao sangue, inevitavelmente ao derramar de sangue, que é resultado de alguma violência, que é resultado de guerra, que é resultado de conflito, de destruição. Então, o cavaleiro do cavalo vermelho representa essa liberação sobre os nossos tempos. Mas observe algo importante: o texto não diz que esse cavaleiro é responsável por criar guerra. Se você está com o seu texto de Apocalipse 6 aí aberto, o texto diz: seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz. Ele não recebeu o poder para causar guerra e conflito. Ele recebeu o poder para tirar a paz da terra. Isso é muito profundo. E isso revela mais uma vez que nós colhemos resultado da nossa natureza pecaminosa. A humanidade não precisa aprender a fazer guerra. É só tirar a paz que a gente se mata. A humanidade não precisa ter uma aula sobre como ter conflito com o outro. A gente aprende isso na educação infantil. A gente aprende isso quando tem irmãos dentro de casa. Ninguém precisa ensinar a gente a ter conflito. A gente disputa e a gente vai aprendendo a lidar com essa natureza pecaminosa. Então percebam isso, foi dada autoridade para tirar paz, porque a humanidade já carrega dentro de si uma natureza inclinada a conflitos e violência. Quando a paz é retirada, o que estava escondido vem à tona. Tem gente que se revela quando as coisas saem do controle, né? Quando a paz é retirada, aí a pessoa revela o que estava dentro dela, se era realmente de Deus ou se não. Note isso. É por isso que o texto diz que também recebeu autoridade para fazer que os homens matassem uns aos outros. Ao retirar a paz, isso faria com que os homens matassem uns aos outros. O espírito desse cavaleiro atua em 3 níveis: guerra entre nações, conflitos, né, gigantescos, invasões, destruição, uma nação querendo terra da outra, recurso da outra. E, querido, é só fazer uma pesquisa geopolítica, o mundo está em colapso, né? É China querendo Taiwan, é Mianmar, é Tailândia querendo Mianmar, é Rússia querendo Ucrânia, é Estados Unidos, Irã, enfim. A gente não precisa, é só parar, né, na África toda cheia de conflitos por espaço, invasão, destruição. Outro nível, violência social, né, em contextos menores, é o crime, é o ódio, é a polarização que nós vivemos hoje, porque hoje ninguém discorda, hoje a gente se odeia. Hoje você não discorda da opinião do outro. Se o outro pensa diferente, você odeia o outro. É um contexto muito agressivo, né? Muito agressivo de opiniões. Conflitos interpessoais, famílias destruídas, relacionamentos quebrados. Tudo isso está debaixo desse governo. Remove a paz e vamos ver o que acontece. O mundo está cada vez mais polarizado nesse sentido. E quando o segundo selo se manifesta, a paz desaparece e a violência se torna normal.
a violência se torna tolerável. A violência se torna, sabe, algo banal. Esses dias, levando os meninos para a escola, eu nem comentei com a Adriana, eu não sei se ela viu, a gente passando no trecho ali entre Barro Duro, Feitosa, Cruz das Almas, eu não sei que faixa de gás é aquela ali, que a gente está vivendo hoje. Em um dos atalhos ali para sair ali na Cruz das Almas, eu vi a faixa, né, da polícia, vi a polícia e vi uma multidão assim do lado. E quando eu passei, eu vi o jovem caído no chão, né, provavelmente assassinado. E na hora, meu Deus, e assim, estava um ponto de ônibus cheio de gente. E não existe uma expressão de tristeza, não existe uma expressão de comoção, não existe uma expressão de compaixão. Parece que a gente está assistindo pela televisão, fique alerta, né? E eu nem comentei com a Adriana, porque os meninos estavam, eu não queria que a Liz visse, né? Estava bem visível, né? E a gente passou. E todo dia eu passo por lá e eu vejo a mancha de sangue agora. E todo dia eu passo e aquilo mexe com o meu coração. E a minha vontade é de parar e perguntar para o dono da casa: o senhor não vai lavar não isso aí? Quer uma cal não para pintar isso aí? Porque a pessoa convive com aquela mancha de sangue no muro. E eu passo e eu olho, a mancha ainda está lá. A violência fica normal, fica tolerável. O ato de tirar a paz da terra, mais uma vez, é uma consequência do pecado humano. É uma consequência dos nossos corações egoístas. É uma consequência dos conflitos que nascem do coração corrompido, sem paz com Deus. Todo conflito começa na ausência da paz interior. Porque se eu tenho paz com Deus, eu não vou deixar que a minha paz seja roubada. Porque Jesus me disse que ninguém pode tirar ela de mim. Mas que paz nós estamos sentindo, vivendo e buscando? Mais uma vez, os nossos olhos têm que se voltar para as verdades das Escrituras. Como a igreja, então, deve responder nesse contexto? Vamos meditar, então, nesses apontamentos. Diante da revelação do cavaleiro vermelho da guerra, nós cremos que, primeiro, Jesus Cristo é o Rei da Paz, amém? E Ele triunfará sobre o cavaleiro da violência, amém? Isso não pode sair do seu coração, querido. Não normalize a violência. Não normalize o discurso de ódio, isso não nos pertence. Há pessoas normalizando em púlpito discursos carregados de violência, de desejo de morte e vingança. Isso não nos pertence. Isso foi liberado por um espírito das trevas. Mas nós somos o povo que é governado pelo príncipe da paz. O cavaleiro vermelho, possivelmente apontando para o sangue, o ódio, a divisão, a violência e as guerras, seu objetivo é assassinar os humanos. Seu objetivo é assistir os humanos se matando. Ah, mas esse não presta, é menos um. Mas por esse que não presta, Jesus também foi para a cruz. Ele também foi desenhado do ventre da sua mãe, Deus viu seus dias. Na contramão, nós precisamos lembrar daquilo que Jesus nos disse. No Evangelho de João, capítulo 14, verso 27, a palavra diz: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá, não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Ah, pastor, o cavalo vermelho já foi liberado. E agora o que será de nós? Vamos me esconder dentro de um bunker até Jesus voltar. Vou comprar um terreno longe de tudo e vou viver da agricultura solitária. Querido, não tem como se esconder. A nossa segurança está em Cristo. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. O mundo não pode dar essa paz. E o melhor, o mundo também não pode tirar essa paz. A paz que vem de Deus, o mundo não pode tirar. Enquanto o mundo está em guerra, a igreja deve ser a comunidade da reconciliação. Em tempo de cavaleiro do cavalo vermelho, liberando confusão, liberando conflito, liberando divisões, a igreja age como?
A igreja é a comunidade da reconciliação. A igreja precisa continuar clamando. Essa falta de paz é falta de paz com Deus. Essa falta de paz é falta de paz interior. Conheçam o Senhor e vocês vão encontrar paz. Não é vencendo o outro no grito, não é vencendo o outro na bala, não é buscando justiça com as próprias mãos que vocês vão encontrar paz. Vocês podem encontrar tormento ainda maior. Essa paz que vocês buscam, só o Senhor pode dar. Esse é o papel da igreja. Se o espírito desse cavaleiro é tirar a paz, então a missão da igreja é manifestar a paz de Deus. O espírito vai tirar a paz de muitos corações, e nós, enquanto igreja, precisamos manifestar a paz para esses que perderam. Mateus 5,9, Jesus declarou: bem-aventurados os pacificadores, os que trazem a paz, manifestam a paz. Não é os da picuinha, não é os que botam mais lenha na fogueira, não é os que aumentam o conflito. Bem-aventurados os pacificadores. Tiago 3,18 diz: o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. A igreja não foi chamada para aumentar conflitos. Você pode repetir essa frase? A igreja não foi chamada para aumentar conflitos. Ela foi chamada para ser um sinal do reino de Deus em meio ao caos. Somos um sinal de que Deus não nos abandonou, queridos. Somos um sinal de que Ele voltará. Somos um sinal de loucura no meio do caos. Como assim vocês celebram? Como assim vocês pulam? Como assim vocês cantam? Como assim vocês oram? Como assim vocês choram? Como assim vocês se mantêm fiéis? Somos um sinal de que o reino de Deus é real. E Ele vive e se move em nossos corações. Romanos 15:33 diz: o Deus da paz seja com vocês. Amém? O Deus da paz é com vocês. Além disso, o próprio apóstolo Paulo registrou uma profecia que preenche a nossa alma. Romanos 16:20 diz: em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. Aleluia! Não é comum ver Paulo sendo usado nos seus textos com uma ênfase tão profética. E se você ler Romanos 16, essa frase está no meio de saudações. Paulo está dizendo: saúdo fulano, saúdo Aferbe, saúdo Áquila e Priscila, saúdo Sicano. No meio ele diz: olha, não se deixem enganar. Em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Parece... O Espírito pegou ele ali. Vamos jogar uma profecia aqui, Paulo. Para quando o povo ler lá sobre o cavalo e os cavaleiros, saberem que chegará o tempo em que eles serão esmagados. Segundo, a espada do Espírito prevalecerá nas batalhas. Nós não podemos diminuir o poder da espada do Espírito. Nós recebemos a espada do Espírito. Você lembra disso? Você tem a espada do Espírito nas suas mãos nessa noite. A espada do Espírito prevalecerá nas batalhas. Em Apocalipse 6:4 nós lemos que ao cavaleiro do cavalo vermelho foi-lhe dada uma grande espada. Além de ter dado autoridade para tirar a paz e fazer com que os homens se matassem uns aos outros, foi dada uma grande espada. A grande espada simboliza não apenas guerra, mas autoridade para infligir dor e destruição, poder de matar, né? Biblicamente a espada tem essa função. No mundo antigo, ela tinha o símbolo da autoridade para tirar vidas. Hoje nós vemos isso claramente. Violência espalhada pela terra. Nunca houve tanta tecnologia, nunca houve tanta informação, mas também nunca houve tanto potencial de matar tanta gente com um só botão. Hoje o homem não precisa nem ir até o lugar da guerra. Ele manda um dronezinho que solta uma bombinha que mata milhares, que pode exterminar uma cidade. Armas nucleares, guerras globais, terrorismo, violência urbana. O mundo não eliminou a violência.
as tecnologias, as militâncias sociais, nada disso tem poder para eliminar a violência. Só sofistica. Torna a violência mais sofisticada, mais digital. E Apocalipse revela que por trás disso existe uma dimensão espiritual de guerra. Esse poder implica uma luta que vai muito além das batalhas físicas vencidas na rua, pelos agentes públicos, enfrentando crime, nas guerras, pelas forças militares, mas trata-se de uma batalha espiritual, porque quem está regendo esse processo é um espírito liberado das trevas, com autoridade, para tirar paz. E onde esse espírito atua, nós precisamos usar as armas corretas. A Bíblia nos revela em Mateus 26, versículo 52, Cristo nos apontando como nós deveríamos nos posicionar. Disse-lhe Jesus: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Vocês lembram do contexto desse texto? Quando um dos seus discípulos saca a espada e decepa a orelha de um dos soldados, no momento em que Jesus está sendo preso. Jesus responde: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Queridos, a igreja não foi chamada para gerar conflitos. Cuidado, você interpreta muito bem o que eu vou dizer agora. Cuidado com a crescente defesa do armamentismo pela igreja. Cuidado. Se é legal, se você pode ter porte de arma, se você pode ter posse de arma, beleza, é um direito, você pode exercer sua cidadania. Mas cuidado em querer ver a igreja defendendo o armamentismo da população. Porque ao defender isso com tanta força, lembre que a arma vai estar na mão do justo e do injusto. A arma vai estar na mão do santo e do ímpio. Queridos, lembrem que independente da nossa reação e defesa, a violência vai acontecer. É bíblico, é profético, mas eu te pergunto, é a igreja que vai fazer campanha para o cavaleiro do cavalo vermelho? É a igreja que vai ser boca para que a população seja armada e que possa responder com violência, não apenas mais agora pelo grito quando tiver um problema no trânsito, não apenas agora pelo grito quando tiver um problema com o vizinho, mas que ela possa pegar aquela arma que ela conseguiu legalmente e promover violência. Mais uma vez entendam, o que é direito legal é direito legal. Mas não é papel da igreja fazer campanha para o cavaleiro do cavalo vermelho. Porque Jesus deveria ser entregue, Judas precisava traí-lo, Judas precisava perder a sua própria vida, porque o cavaleiro do cavalo vermelho está liberado sobre os últimos dias. Você precisa ser a boca que grita: violência, morte, bandido bom é bandido morto. É a igreja que vai gritar isso? Porque o cavaleiro do cavalo vermelho não precisa fazer mais nada. Deixa a igreja gritar. Mata! Morre! Violência! Lembra do texto de Abacuque, né? Violência! Violência até quando? Jesus disse: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Não fomos chamados para fazer campanha para o cavaleiro do cavalo vermelho. Fomos chamados para fazer campanha para o cavaleiro que se chama fiel e verdadeiro, que julga, guerreia com justiça. Seus olhos são como chama de fogo, o seu manto está tingido de sangue, e nele e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É para ele que nós fazemos campanha. É para o príncipe da paz que nós fazemos campanha. O Senhor da guerra nesse mundo veio matar, roubar e destruir. Desde a queda do homem até os dias atuais, a história está repleta de guerra, de morte e de conflitos.
E em nenhum momento nós vemos o discurso do nosso Cristo respaldar isso. Deus nos deu armaduras, recursos espirituais para sobrevivermos e continuarmos anunciando as boas novas, mesmo no mundo que jaz em guerra. E entramos no terceiro ponto. Cristo é triunfante sobre toda a batalha espiritual. Ele já nos deu armas para vencermos toda a batalha espiritual. Efésios 6, versículo 11 diz: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Aleluia! Não vamos lutar com as armas do mundo. Cristo não veio para salvar apenas indivíduos que estão dentro de templos confortáveis e cheirosos como esse. Ele veio reconciliar a humanidade com Deus. Todos são alvos do amor do Senhor. A maior guerra da humanidade é contra Deus, e nós, igreja, temos a palavra da reconciliação. Jesus veio trazer reconciliação, e a igreja não pode repetir o espírito do mundo. Somos cheios ou não do Espírito de Deus? O mundo está cheio de ódio, polarização, agressividade. Mas o reino de Deus é diferente. Onde o reino de Deus chega, a prontidão do evangelho da paz chega junto. A prontidão. Se você faz... Gente, esse texto aí de Efésios 6, da outra série de mensagens, são muitos elementos de defesa. O único instrumento de ataque que a palavra fala é a própria palavra, é a espada. Diante da revelação do cavaleiro vermelho da guerra, nós cremos que Jesus Cristo é a nossa esperança de redenção eterna. Por isso não perdemos o foco, não desanimamos. Apocalipse 19 fala a respeito do cavaleiro que nós fazemos campanha. E no verso 11 diz: vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Aleluia. A esperança e a redenção é tema-chave de Apocalipse, e sempre estão em Jesus. Mesmo em meio a um cenário tão desolador, mesmo em meio a conflitos e guerras, mesmo em meio a uma sociedade onde a violência está sendo naturalizada, ao ponto de próprios membros de igreja defenderem a violência, é vital lembrarmos que essa mensagem não é uma mensagem de medo, mas é uma mensagem de fé e de esperança, que o Rei da Glória, o Príncipe da Paz, Ele virá e nos governará de forma soberana. Então a verdadeira paz virá através do reinado de Cristo, e ao final as promessas de Deus, todas elas se cumprirão. Encontrarão em Jesus o sim e o amém, e Ele restaurará todas as coisas. Não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais violência, não haverá mais guerras. O cavaleiro da guerra foi vencido na cruz. No texto de Colossenses 1:20 diz que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, Jesus já promoveu a paz pelo sangue da sua cruz. Então precisamos ter isso no nosso coração, queridos. Cristo é o Rei vencedor. Em um tempo de guerra, de conflitos, em um tempo de violência, em um tempo de dores, em um tempo de ausência de paz, em um tempo de pessoas justificando a morte de pessoas,
nós precisamos entender que Cristo é rei e vencedor e nós reinaremos com Ele e nele somos todos mais do que vencedores. Eu quero terminar aqui lendo Romanos 8, 37 a 39. Vamos ler isso juntos? Se coloque de pé. Romanos 8, 37 e 39. Vamos lá? Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: você é mais do que vencedor. Se você está em Cristo, você é mais do que vencedor. É sobre isso, queridos, em um mundo de guerra, em um mundo de conflitos, em um mundo em que nós vemos os sinais apertando, em um mundo em que muitas vezes a sensação de medo e desespero bate à nossa porta, nós temos que lembrar: eu sou mais do que vencedor. Você não é só mais do que vencedor quando chega um valor considerável na sua conta bancária. Você não só é mais do que vencedor quando você conquista algo que queria tanto, quando você é aprovado em um concurso, quando você consegue uma promoção no emprego, quando você entra na vaga de um curso universitário que você queria, quando você conquista um casamento, uma família. Você é mais do que vencedor porque você está em Cristo. E diante da maldade do mundo, diante dos sinais que se aproximam, diante das dores, nós somos mais do que vencedores, porque já sabemos que o nosso rei é vencedor, que o nosso rei é vitorioso, e é nele que nós andamos, é nele que nós caminhamos. Apocalipse 6, 3, 4, que nós lemos hoje, nos revela um mundo onde a paz foi retirada, mas a igreja carrega algo que o mundo não pode produzir: a paz do reino de Deus, a paz que Cristo deixou, a presença do Espírito Santo em nós. Enquanto o cavalo vermelho espalha guerra, a igreja espalha reconciliação. Enquanto o mundo vive em ódio, a igreja vive em amor. Nós acabamos uma série de mensagens falando sobre isso. O discípulo de Jesus vive em amor. Enquanto o mundo vive em ódio, enquanto o mundo vive em violência, a igreja vive no Espírito de Deus, na dependência do Espírito de Deus. Somos chamados a manter a esperança no Cordeiro, sabendo quem Ele é e que tudo está debaixo dos seus pés. Feche seus olhos. O vitorioso final sempre será Jesus Cristo. A vitória sempre será Jesus Cristo. O maior prêmio sempre será Jesus Cristo. A recompensa sempre será Jesus Cristo. O galardão sempre será Jesus Cristo. Não há nada que nós possamos esperar mais que supere Jesus. Então que as suas expectativas como filho de Deus, como ser espiritual, que foi chamado pelo Espírito Santo para estar aqui nessa noite, esteja em contemplar Jesus, esteja em estar cada vez mais perto de Jesus, porque quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus é mais do que vencedor. Nada pode nos tirar a paz, como o apóstolo Paulo foi conduzido a escrever o que nós acabamos de ler. Nada. Talvez existam pessoas aqui hoje que vivem em guerra, não tanto com os outros, mas em guerra dentro de si mesmas. É assim que começa. A paz é removida. A paz é removida, não consegue dormir, não consegue se aquietar, não consegue aquietar os pensamentos, não consegue descansar, não consegue desfrutar do hoje, do que Deus já proveu. Vivem atormentados pela ansiedade, pela preocupação, pela depressão, guerra dentro de si. Coração cheio de conflitos, coração cheio de raiva, de ira, de rancor, de vontade de vingança, coração endurecido pelo que fizeram com você lá atrás. Mas Jesus, não se esqueça, Ele é chamado na Bíblia de Príncipe da Paz. E Ele ainda entra em corações em guerra e transforma tudo. Não importa
importa o turbilhão que esteja no seu coração, não importa o turbilhão que esteja na sua mente, não importa quão violentas foram as experiências que você teve que te deixaram marcas, Jesus, Ele continua desejando entrar e com poder para transformar tudo, para trazer a paz que tentaram te roubar ou até te roubaram, para trazer de volta a paz que tiraram de você, mas não a paz que o mundo diz que dá, a paz que cobra um preço, a paz que é uma falsa sensação de ausência de problemas. Não, Jesus nos dá a paz que é eterna, e hoje Ele quer fazer algo em nossos corações, em tempos de guerra e violência. O Senhor quer restaurar a paz dentro das nossas vidas, restaurar a paz dentro das nossas casas, restaurar a paz dentro dessa igreja, para que possamos sair desse culto hoje e manifestar a paz, em o nome de Jesus, porque quem é mais do que vencedor, sabe aquilo que carrega.